Amém, Senhor Deus, que assim seja, Pai, que de fato o Senhor possa realizar essa obra em nós, Pai, de nos transformar numa família, Senhor Deus, num corpo, que é a Tua igreja, Senhor. E é como igreja do Senhor que nós estamos aqui nessa manhã, Pai querido, nos encontrando virtualmente, para, em nome de Jesus, em nome do Senhor, Pai querido, buscarmos o discernimento, buscarmos esse crescimento, a inspiração e a capacitação, Pai querido, para vivermos nesse corpo que é a tua igreja, nessa família que é a tua igreja, Senhor. E nós pedimos ao Senhor que cumpra a tua palavra, como o Senhor tem feito até aqui. A tua promessa de que onde 2 ou 3 estivessem reunidos no teu nome, ali o Senhor estaria. Esteja no nosso meio, Pai querido, esteja conosco, fala através de nós, de qualquer um de nós, de cada um de nós. Mas fala conosco, Senhor Deus. Fala através da leitura, através dos comentários, através das músicas, através do silêncio, se assim o Senhor preferir, mas fale conosco. Fala conosco, Senhor Deus. Fala o nosso coração, fala o nosso espírito. Promova, Senhor Deus, as muitas mudanças, ou pelo menos começa, ou uma pequena porção das muitas mudanças, Senhor Deus, de que nós realmente precisamos. Nós precisamos ser moldados, Pai querido, para parecermos mais com o Senhor. Precisamos ter nossa mente e o nosso coração moldados, Pai querido, nosso olhar moldado para a nossa essência, Senhor Deus, e não apenas no nosso cognitivo. Nós sabermos como deve ser o nosso olhar para com o próximo e como deve ser o nosso sentimento para com o nosso próximo. Nosso olhar para com o Senhor precisa ser moldado, Pai. E só o Senhor pode realizar isso, só o Teu Espírito Santo pode fazer isso em nós e também através de nós. Então, cumpra-se, Senhor, a Tua palavra e também proteja-nos, proteja ao que diz respeito a nós, de maneira que o inferno, Satanás e seus anjos não tenham o poder de tocar, porque somos igrejas do Senhor e a tua palavra promete que as portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja. Então seja conosco nesse momento e que o inferno não possa nos impedir, não nos traga distrações, não nos traga empecilhos, e de uma forma ou de outra que não consiga, Senhor Deus, impedir de recebermos aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Obrigado pela disposição que o Senhor nos dá, Senhor Deus, no início da nossa semana, nesse primeiro dia, as primeiras horas, e nós separarmos esse tempo para nos encontrarmos com o Senhor e com os nossos irmãos, Pai. Obrigado, porque até isso é o Senhor quem realiza em nós, e nós te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Se alguém quiser orar mais alguma coisa, fica à vontade. Amém. O rosto do senhor está cortado do queixo para baixo. Aí o senhor abaixa a câmera para ficar a sua imagem bacana. Engraçado, não está aparecendo para mim. Melhorou? Ela não está aparecendo para mim mesmo aqui. Ah, que bom. Deixa eu tentar ver aqui se eu consigo. Porque como eu estou falando, era para ele estar aparecendo, mas não está. Com algum problema aqui na minha tela. Mas melhorou então, né? Sim, está ótimo. Tá excelente. Tá ótimo. Obrigadão, Jari. Então, meus irmãos. Sim. Inesita. Sim, Inesita. Essa música penúltima aí. Forte, né? Passou, não é tapo não, é murro na gente. Misericórdia. Ela é, viu? Ela é mesmo, viu? Ela tá na minha playlist, engraçado, que eu nunca tinha me atentado. E na semana passada, até quando ela estava passando na playlist, eu falei, acho que essa música apareceu do nada aqui. E não era, tá na minha playlist mesmo. Eu não sei se ela apareceu mesmo ou se eu tinha gostado dela em alguma época e inseri, mas não me lembrava. Que música forte, viu? Ela tá nessa playlist aí que você mandou pra nós. Tá sim.
Mas você não sabe a sequência. Essa playlist é pequena, ela vai ser, acho que a terceira, acho que só são 4 músicas. Quando clicar naquele link, eu acho que ele aparece, inclusive dá pra ver lá e selecionar só ela. Mas é muito forte mesmo, viu? Como a gente percebe isso, né, em alguma medida acontecendo com a gente, quando a gente quer sair daquela coisa e Deus parece que começa a abrir a mente da gente. Você que você está adaptando, já está no céu, já está. Aí quando você ouve umas coisas assim, não, parece que não dá uma mexida com a gente. Né? Uma mexida com a gente. É verdade. E é muito forte, muito forte. Então, assim, cada dia a gente precisa de ser mais mexido, né? Sim, sim. Essa coisa que a gente tem assim como padrão, como espécie, aquela coisa toda. Aí você vê que não é do jeito que a gente pensa, né? Exato. E por que... Fala. Não, eu tô falando, pois essa música então uma balada, né? Me chateou também, verdade. Me chateou, E é por isso que é interessante, né, como Jesus justamente fala, assim, como a palavra de Deus é, que a soberba precede a queda, né? Então é quando a gente perde a humildade é que a gente corre risco de cair nisso. Você ia falar, não, Jari? Tá. E é por isso que a gente tem que ficar atento, a humildade tem que tá sempre acompanhando a gente, não interessa o quanto a gente achou que evoluiu, que cresceu, que avançou, porque perdeu a humildade, já está com a soberba. Está com a soberba, Jesus disse que é o passo que antecede a queda. Então, ensoberbeceu, acabou. Você se achou melhor do que os outros, do que quem está praticando religião de uma outra forma, quem tem um conceito de uma outra forma. Você se ensoberbeceu, achou que você é o cara, já era. E o diabo realmente, o que eu percebo muito é isso, às vezes é como se fosse uma linha, né? Porque aqui fosse a estrada e todo o resto aqui das laterais é o não estrada. Não interessa se você está do lado direito do caminho ou do lado esquerdo do caminho. O caminho é só aqui onde está essa parte pretinha aqui do controle. Esse é o caminho. Então, às vezes você está aqui do lado direito e já percebe que você está fazendo um movimento ali em direção à estrada, e que você começa a caminhar na estrada e o diabo está fazendo um movimento de resistência. Ele está empurrando aqui da esquerda para a direita para não permitir que você acesse a estrada e que trilhe o caminho. E quando você começa a trilhar aqui na estrada, ele continua fazendo um movimento, tentando te empurrar para voltar para aquele caminho, para aquele ambiente, para aquela vida que é a vida que você está habituado. É mais fácil ele te trazer de volta. E ele vai te fazendo um movimento, te empurrando muito lá. Quando ele vê que não dá, que você está muito comprometido com as novas questões que você se comprometeu, com os novos valores, o que ele faz, a sensação minha é que ele passa para o outro lado aqui e começa a empurrar no mesmo sentido que você estava indo. E aí agora você vai com gosto de gás, mas você vai com tanto gosto de gás que você vai para o outro lado agora. E aí você voltou para fora do caminho, num outro extremo, mas continua fora do caminho. E aqui você agora é um lugar mais perigoso, porque agora você se jacta, você agora fica arrogante, aponta o dedo para quem está do outro lado. Mas igualmente é fora do caminho. Como é que eu estou lá, né? E aí, Exatamente. Por isso que você nunca pode apontar o dedo para ninguém, né? Só a graça de Deus, até para manter no caminho para tudo, só a graça dele, né? E por isso Paulo diz: você que julga estar de pé, cuidado para não cair. Ele nem fala você que já está de pé, cuidado para não cair. Ele diz: você que julga estar de pé, cuidado para que não caia, né? A gente entender que está de pé, possivelmente já tem um problema ali já. Não é brinquedo, não.
aí, a gente dá sequência aqui ou tem alguém querendo compartilhar alguma outra coisa com a gente ou fazer algum questionamento, uma pergunta? Hoje, possivelmente, se a gente der sequência, deve ser a última meditação nessa parte aí que a gente está, eu acho que desde fevereiro ou março, meditando sobre essas últimas falas de Jesus antes de ser preso, né, para ser crucificado. Então, eu tenho a impressão que hoje a gente conclui essa parte, se a gente for avançar, mas fiquem à vontade para a gente meditar em alguma outra coisa, se vocês tiverem para trazer aí para nós. Então, eu vou continuar aqui na sequência. A gente está aí nessa fala de Jesus, né? Quando ele começa a falar para os discípulos, então, sobre o que estaria para acontecer, que ele ia embora. E Jesus fala da importância dessa questão da presença, do permanecimento, né? Do permanecer, do não sair dele, de permanecer nele. Se a gente permanecer nele, ele permanece em nós. Falando de morada, uma morada para cá, que é o envio do Espírito da verdade, mas também uma morada para a eternidade, onde ele diz que está indo, para onde ele diz que está indo e onde ele diz que estaria preparando o lugar para a gente. E que quando essa morada estivesse pronta, ele voltaria para buscar a gente, para que onde ele estivesse, a gente também estivesse. Então, sempre falando como comunhão, sobre unidade, sobre presença, sobre pertencimento, sobre não abandonar esse caminho, não abandonar essa relação. E aí no capítulo 17 a gente viu aqui então que Jesus começa a orar, né? E ele primeiro ora por si, do versículo 1 até o 5. E depois aqui no versículo 6 até o 19 ele ora pelos seus discípulos ali, por aqueles mais próximos, né? Onde ele fala sobre o fato de Deus ter lhe confiado determinadas pessoas, o nome de determinadas pessoas que eram então os discípulos dele, diz a esses que o Senhor me confiou, eu compartilhei o teu nome e eles já estão obedecendo o Senhor. E a gente meditou nisso nas 2 últimas semanas, nesse versículo 6 até o 19. E agora, a partir do versículo 20, ele começa então a orar pelos outros que ainda haveriam de vir, ou seja, assim como Deus tinha dado uma lista para Jesus, com os 12, né, com os discípulos, talvez alguns mais que os 12, possivelmente, e Jesus então atendeu ao comando, a essa missão de Deus em relação a esses discípulos. Esses discípulos também receberam alguns nomes, algumas pessoas também lhes foram confiadas para esse compartilhar do Evangelho. Então Jesus começa a orar aqui agora por essas outras pessoas que haveriam de vir a partir dos discípulos e, portanto, essa oração inclui a mim e inclui a você, porque nós também chegamos até aqui a partir desses que Deus havia num primeiro momento alcançado através de Jesus, né? Então, essa agora que Jesus já está orando também por nós, por esses que no segundo, terceiro momento, etc., ouviriam também a respeito de Deus, receberiam o nome de Deus, abraçariam a Jesus, o seu nome, o seu evangelho, os seus ensinos e abraçariam o Espírito Santo de Deus, tornariam a habitação também do Espírito Santo de Deus. Ele então passa a orar por nós. No versículo 20 ele diz, não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim. Vê que no versículo 9 ele tinha dito lá, eu rogo por eles, não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor me deu. Eu não estou orando por todo mundo, estou orando por aqueles que o Senhor me deu. E aí aqui então, ele já está orando, eu não oro apenas por esses, ou seja, agora eu vou mudar o foco da minha oração. Agora eu vou orar por aqueles que vierem a crer em mim. Veja que novamente não é pelo mundo todo. Que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles. Essa oração aqui ainda é pela igreja, por aqueles que ainda seriam integrados à igreja. O que Jesus fez pelo mundo inteiro foi entregar sua vida e se sacrificar, rasgar aquele véu que fazia separação entre Deus e os homens e inviabilizava que os homens ouvissem a voz de Deus.
impossibilitava que nós ouvíssemos o Espírito da verdade. O que Jesus fez por todo mundo foi rasgar esse véu. Foi eliminar essa separação. Foi eliminar esse obstáculo em razão do qual nós seríamos incapazes, seria impossível ouvir e assimilar a voz do Espírito Santo de Deus, nos conscientizando do nosso pecado, da justiça e do juízo. O que Jesus fez por todo mundo foi para muito mais que uma oração. Ele entregou a vida dele para viabilizar esse acesso. Para fazer com que cada pessoa no mundo seja capaz de ouvir o Espírito Santo de Deus falando a respeito das suas atitudes, que aquilo não está legal, que precisa ser mudado, que aquilo não está correto, que aquilo não é condizente com uma vida humana, que a maneira que ele está agindo com alguém, com seu marido, com seu pai, com seu filho, com a sua mãe, com seu vizinho, o Espírito dá esse discernimento e todo mundo hoje é capaz, ou foi em algum momento, de ouvir uma voz dentro dele dizendo: isso não está certo, isso não é legal. Independente do nome, se vai usar o nome que é pecado, ou se vai que é errado, ou que não é certo, que não é natural, mas a pessoa vai ouvir o Espírito Santo de Deus, que conscientiza do pecado, da justiça e do juízo, porque o véu foi rasgado. Mas nem todos vão crer. E aqui ele está orando, então, por aqueles que viriam a crer, por aqueles que acenariam positivamente a essa mensagem, compartilhada por intermédio aqui, então, dos discípulos inicialmente, mas depois por outros, até chegar a gente. E aqui a finalidade, então, da oração e do próprio sacrifício de Jesus, o versículo 21. Ele diz: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esses próximos versículos aqui, nesse finalzinho de texto, ele está todo nesse para que. Jesus está apresentando aqui qual é a razão de ser de tudo. Qual o objetivo final de tudo, de toda a sua obra, de tudo que ele fez, que vem fazendo ao longo de milênios e continuaria fazendo milênios após. Para que tudo isso? Para que criar a humanidade? Para que permitir que a humanidade tivesse livre-arbítrio e acabasse caindo? Para que permitir que a humanidade tomasse os rumos da sua própria existência, da sua história, e praticasse tantas atrocidades como acabou acontecendo? Para que separar um povo, para a partir de Abraão, criar um povo para ser referencial, para fazer essa maquete, para eles entenderem um plano maior que está acontecendo, um projeto maior, acontecimentos maiores, e que eles não conseguem enxergar? Para que Abraão, Isaac, Jacó? Para que Moisés? Para que os profetas? Para que Jesus? Para que a Virgem Maria? Para que esse Espírito Santo, então, soprado nela? Para que esse bebê desenvolver ali, sem ter sido gerado a partir de uma semente do velho Adão? Para que esse Jesus ter sido preservado daquela sana de Pilatos não, que resolveu matar lá os menininhos, as crianças? Como é que é, Inesita? Herodes. Então, para que proteger Jesus de não ser assassinado juntamente com tantas outras crianças lá, quando Herodes deu aquela ordem? Para que esse Jesus crescer em graça e conhecimento, inspirado por Deus, e ter essa presença especial ali de Deus? E chegar nesse momento aqui e morrer? E para que essa visita de Jesus no inferno, como é registrada em alguns
livros, como, salvo engano, Salmo 22 e lá em Hebreus também. Essa visita de Jesus até o inferno. Por que Jesus, o Filho de Deus, foi arremessado, lançado nesse lugar de separação absoluta de Deus? E por que ele foi retirado de lá, ele foi ressuscitado? Por que tudo isso? O para que está aqui. Para que todos sejam um, versículo 21. É para isso. Lembra que a gente tem mencionado muito que lá no início, quando Deus, lá no livro de Gênesis, quando Deus vai fazer a humanidade, já tinha feito todas as outras coisas e tal, e chega no sexto dia, já com tudo formado, e aí Deus vai então e diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Já que está aqui. Mas está aqui no sexto dia. De algum momento, então, Deus vem, a Trindade, então, vem e diz: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que foram evidenciados ali no versículo 1, no versículo 2 e no versículo 3, como sendo mesmo no princípio Deus. E depois, no versículo 2, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E no versículo 3, o verbo, o haja, a palavra, e disse Deus: haja. E João apresenta então esse haja, essa palavra, como sendo Jesus. Então nós temos Deus Pai no versículo 1 de Gênesis, do capítulo 1 de Gênesis, Deus Filho no versículo 2, aliás, Deus Espírito Santo no versículo 2 e Deus Filho no versículo 3 do capítulo 1, ou seja, a Trindade estava já lá. E aí a Trindade estando lá e tendo criado nos 5 primeiros dias todas as coisas, chega no sexto dia, a Trindade vai e diz: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E como é que nós somos? Nós somos um. Então, para eles refletirem a nossa imagem e a nossa semelhança, como é que eles vão ser? Eles vão ter que ser um. O propósito sempre foi que nós fôssemos um. Desde a formação do ser humano. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E é por isso deixa eu voltar aqui mesmo, vamos achar esse versículo aqui. É por isso que quando Deus, então, forma o homem, ele forma com aquela estratégia que nós vimos, que foi a de fazer em 2 etapas, né? De fazer o ser humano de uma forma. Tá aqui. Então, o versículo 26 do capítulo 1, então Deus determinou, no plural, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem ele sobre tudo. Domine a humanidade, domine o ser humano. E aí então, versículo 27, assim, Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E aí diz: sede férteis e fecundos e multiplicai-vos e povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre tudo. Multiplicai o quê? Multiplicai essa maneira de ser, refletindo a imagem e semelhança da Trindade, portanto sendo um, vivendo como um só. E aí é por isso que Deus, então, ele faz o ser humano em 2 etapas. O Deus que é perfeito e nunca erra, ele faz uma versão do ser humano que não ficou boa. O Deus que tudo que faz é bom, é perfeito e é agradável, que nunca erra. Não existe falha em Deus, sombra de erro em Deus. Quando o capítulo 2 vai detalhar, porque ali dá a impressão, no versículo 28, que Deus já fez de cara macho e fêmea.
E fez o ser humano, macho e fêmea os criou. Só que o capítulo 2 vai trazer o detalhamento dessa formação do homem e da mulher, do macho e da fêmea. E ele então diz que primeiro então Deus pega do pó da terra, faz um boneco do pó da terra, de argila, e aí sopra sobre as narinas dele o fôlego de vida. E esse homem se torna ser vivente. Esse boneco, esse ser humano ali, esse ser criado vira ser humano, vira um ser vivente. E que aqui, pelo menos a gente lendo aqui no texto, não fala se é homem ou se é mulher, aqui é ser humano. Porque a palavra aqui no original transliterado aqui é Adam. Ainda não é homem, a palavra que depois vem a ser usada para homem, em contraste à mulher, até porque justamente se não existia mulher, você não tem por que existir o seu contraste que é homem. Então a palavra que existia aqui era uma outra palavra no original, que transliterada é Adam, que essa transliteração é uma forma da linguagem que a gente consiga falar na nossa língua, né? Ler na nossa língua, porque o original, aqueles rabiscos que a gente não tem a menor possibilidade de sequer verbalizar, né? E aí esse transliterado a gente pelo menos consegue expressar ali aquele som equivalente àquela palavra usada, e assim conseguir minimamente estudar aquela língua, aquele original ali, né? Então aqui nesse hebraico a palavra utilizada aqui era Adam, para ser humano. E aí então Deus coloca o ser humano ali no Éden, e aí, diferentemente do que tinha acontecido em todos os outros dias, quando Deus terminava de fazer o que era programa daquele dia, todo dia ele falava, e fez Deus isso, isso e isso, e chega no final do dia, do primeiro dia, Deus viu o que fez e era bom. No segundo dia, Deus fez isso, 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 e viu que era bom. No terceiro dia, Deus fez isso, 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 e aquilo outro, e viu que era bom. No quarto dia, Deus fez tal coisa e viu que era bom. No quinto dia, fez tal coisa. Todos os dias termina com e viu Deus que tudo que tinha feito naquele dia e era bom. E aí, de repente, quando faz o ser humano, no versículo 18, Deus diz assim, e declarou Yahvé ao Senhor, não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Ora, quem foi que fez o ser humano? Deus. Se ele está dizendo que não é bom o ser humano que ele fez, do jeito que ele fez, então ele está dizendo que aquilo que ele criou, que ele formou, não ficou legal, não ficou bom. O próprio Deus disse isso. Significa que Deus errou? Não. Significa que Deus queria nos ensinar algumas coisas muito importantes a partir dessa versão que não era boa. Ele queria nos possibilitar um contraste entre a versão boa e a versão não boa. Para que a gente entendesse assimilasse bem essa ideia da trindade, da unidade da trindade. E a gente não desse essa bobeira que a gente acabou dando e continua de querer viver carreira solo, de viver isolado, de viver sozinho, de viver independente, de viver autônomo, de viver em si mesmado em si mesmo, que é essa expressão redundante que eu gosto de usar. Sendo assim, ou seja, está no mesmo assunto, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e tal, e aí traz para o ser humano para ver qual nome o ser humano ia dar. E aí o ser humano, então, versículo 20,
nomeou a todos os animais que trouxe para ele. Entretanto, na metade do versículo 20, não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Por que esse entretanto está no contexto de dar nome para os animais? Justamente porque normalmente o nome que você dá para algo ou alguém fala da sensação que você tem ou teve com esse algo ou alguém. Então, como todos os animais, todos os seres criados passaram pelo ser humano e o nome que ele deu não passava uma ideia de complementariedade, de intimidade, o ser humano continuava só. Só que qual a diferença do ser humano antes de dar nome para os animais, do ser humano agora, que continua só depois de dar o nome dos animais? É que agora o ser humano sabia, a partir do nome dado a cada um dos animais, que nenhum dos animais criados poderia corresponder. Que nada na natureza, porque é óbvio, se um animal que tem vida, nenhum deles pode me corresponder, é óbvio que um pedaço de pau, menos ainda, ou um pedaço de pedra. Então, o que na verdade se tem agora já aqui o ser humano que é sozinho, que é independente, que é completo em si mesmo, ele não é incompleto, ele é completo, ele tem todos os dons e habilidades necessários para a vida, mas é sozinho. Ele ouviu de Deus que não é bom estar sozinho, mas ele é completo, ele não precisa de ninguém. Passam então todos os animais, ele continua completo, continua não precisando de ninguém, e nada e nem ninguém, nada e nem nenhum animal que existia gerou para ele qualquer sentimento de que pudesse completá-lo, até porque ele era completo. Então, nesse mesmo contexto, versículo 21 já começa com a palavra então, ou seja, continua no mesmo assunto. Deus fez Adão cair num profundo sono e enquanto ele dormia, retirou-lhe uma parte de um dos lados. E aí fechou esse lugar com carne. Com essa parte, essa costela que ele tirou, ele foi e modelou a mulher. Ele não tem um novo sopro. Quando ele retira essa parte aqui da mulher, uma parte do sopro foi junto. É o mesmo sopro. Ele não modela e aí vem e agora sopra de novo o Espírito Santo sobre ela. Não. Só teve um sopro, ou dois. Depois Jesus recebe um sopro, o segundo e último Adão. Mas o que Deus pega é o ser humano completo, arranca uma parte dele e agora ele fica incompleto. Dessa parte retirada forma a mulher e agora esse incompleto virou homem. Quando ele era um só completo, era ser humano. Quando você arranca um pedaço, ele fica incompleto, ele vira homem. Desse pedaço que ele tirou, ele forma a mulher, também incompleta. Porque foi feita de um pedaço do ser humano. E quando você junta os dois seres humanos agora, e se o fizer, você volta a ter humanidade. Você volta a ter o ser humano. Mas nunca mais você vai ter o ser humano numa pessoa só. O ser humano não vai existir como uma pessoa sozinha. Completa em si mesmo, independente dos demais. Não vai. Porque essa versão Deus fez e diz, não é bom, essa não é boa, essa não é legal, essa não funciona, essa não é vida. Aí quando ele então biparte os dois, e deixa então parte dos dons e talentos em cada um dos dois, ele traz agora então a mulher para Adão, a mulher para o homem, esse agora incompleto, portanto agora homem. Então, exclamou Adão quando ele traz, esta sim. Ora, quando ele diz esta sim, ele está dizendo o quê? Que ele estava procurando. Existe uma busca consciente por parte, então, aqui do ser humano, naquela primeira versão, de uma busca de alguém que o completasse. Mas completo que era, nada o completava. Porque você não pode completar o que é cheio. Esse copo só pode ser completo porque ele está pelas metades.
Se ele estiver cheio, você nunca vai conseguir completar esse copo cheio. O máximo é fazer uma substituição. Nada do que é cheio, nada do que é completo pode ser completado. E aí, então, Adão me solta esta sim. Primeira coisa, estava procurando? Agora sim. Fica claro que ele tinha essa consciência de que não era bom estar só. Aquela finalidade de Deus em fazer uma primeira versão que não era legal, funcionou. Ele entendeu. Ele partiu para a busca. Ao partir para a busca, ele percebeu que nada na natureza pode completá-lo. E aí Deus arranca o pedaço dele completo, ele fica incompleto, e agora ele está vendo agora essa outra, e essa sim, por que essa sim, Adão? Ora, pelo óbvio, ele diz. É que essa agora que está diante dos meus olhos é osso dos meus ossos. E é carne da minha carne. Ué, ele olha para si, olha para lá, olha para si, olha para... É um pedaço de mim. Sou eu nela. Os ossos que estão nela são meus ossos. A carne que está nela é minha carne. É uma extensão de mim numa pessoa que não sou eu. E que então é eu. Só está em outro corpo. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Ou ela será chamada Ishá, que é a palavra transliterada lá, o hebraico transliterado. Será chamada Ishá, porquanto do Ish foi tirado. Essa ideia. Ish, então, que aqui é traduzida como homem, porque foi da Ish. E Ishá, então é o Ish mais um a H. Então vai ser chamado Ishá, porque foi trazido do Ish. É uma extensão dele. No português não dá essa ideia, né? Ela foi chamada mulher porque foi tirada do homem, é como está na tradução. No inglês, talvez um pouco mais, ela será chamada woman porque do man foi tirado, né? Já dá um pouco mais essa ideia no inglês. Não sei se foi a intenção da língua. Mas é a primeira vez que a palavra ish é usada aqui em Gênesis. Antes, todas as vezes que fazia menção aqui ao ser humano, a palavra era Adam, no hebraico transliterado. E agora, então, que você tem então esse Ish e Ishá como homem e mulher, dois seres incompletos. E aí, o versículo 24, este que fazia essa cerimônia desse primeiro e belo casamento, o próprio Deus celebrava então ali o casamento de Adão e Eva, ele vem e solta essa pérola e diz, por esse motivo qual? Essa conclusão que Adão, o próprio Adão acabou de tirar. E Deus está dizendo, opa, fecha nisso aí que você acabou de falar, Adão. Fecha aí nessa sua percepção de que esta sim e não os demais, e nada mais. Fecha Adão aí nessa percepção de que ela é um complemento seu, que ela é osso dos seus ossos e carne da sua carne. Segura esse pensamento, Adão. Segura, Adão, essa sensação sua agora, a ponto de você dar um nome para ela que é o complemento do nome que você é, do nome que te representa. Por esse motivo, por essa consciência que você acabou de ser tomado, é que o homem deixa a guarda do pai e da mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam uma só carne. Quando isso acontece, você tem o ser humano de volta. Você tem a humanidade de volta. Adão sozinho, o homem aqui sozinho, nunca mais seria ser humano. A mulher sozinha nunca mais seria ser humano. Porque eram incompletos e só é ser humano aquilo que Deus fez completo como tal. Seria um pedaço de ser humano e outro pedaço de ser humano. O que é pedaço não é.
E aí ele diz, mas se vocês deixam cada um, pai e mãe, e se juntam a sua mulher, e se tornam uma só carne, aí o ser humano volta. Aí diz, é isso que é refletir a minha imagem e semelhança, é isso que Deus está dizendo. Essa é a versão boa, porque essa é a versão que atende o nosso para quê, que a gente está vendo agora lá em João capítulo 17. Essa versão que acontece pela união, pela renúncia da individualidade, que você junta para agora tornar a unidade composta por mais de um. Isso é que é refletir o que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo somos. É isso que vocês têm que multiplicar e encher a terra. É esse modo de ser, com essa consciência. Quando o filho de vocês nascerem, vocês olharem para eles e dizer, este é osso dos nossos ossos, é carne da nossa carne, é extensão nossa. E a gente vai interagir, viver com ele com essa consciência. E quando o outro filhinho de vocês nascer, um vai olhar para o outro e dizer, esse é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. A gente é tudo um corpo só. E eu vou viver com ele de maneira condizente com isso. E isso seria possível quando fossem 3, 4, 5, mil, milhões, bilhões, trilhões, não interessa quantos. Como? Tendo uma única cabeça, tendo uma única mentalidade, tendo uma única inspiração. Se cada um e todos os seres humanos, porque cada um tem a mesma inspiração para a vida, o mesmo olhar para a vida, as mesmas sensações para a vida, a harmonia seria absoluta, como se apenas um casal fosse, ou se apenas uma pessoa completa em si mesmo fosse. E por isso o versículo 25, para nos ilustrar algo muito simples, muito singelo, mas que fala muito, o versículo 25 diz, por causa dessa maneira deles olharem um para o outro, inspirados pelo mesmo sopro, que era o Espírito Santo de Deus, o versículo 25 diz, o homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Isso não era problema para eles. Porque o homem olhava para a mulher nua a partir desse olhar do Espírito Santo de Deus, cujo sopro ele era, que era o sopro que representava o que ele de fato era, e não via maldade nenhuma naquilo, problema nenhum naquilo. Ele sabia que ela estava olhando para ele nu e ele não tinha vergonha daquilo. A mulher da mesma forma, ela olhava para o homem nu e sabia que estava nu e não via nenhum problema nisso. Porque a inspiração do olhar deles era a inspiração de Deus que os fez nus. Não tinha problema nenhum nesse fato. Mas para essa união, essa unidade acontecer, como aconteceu com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, era necessário que o ser humano tivesse um negócio chamado livre-arbítrio, uma bênção chamada livre-arbítrio. Porque Jesus tem livre-arbítrio. E ele deixa isso claro quando ele está aqui na Terra, e ele diz, eu vim porque eu quis. Ele diz, eu entrego a minha vida se eu quiser, e eu quis. Na hora que o bicho está pegando e que está na véspera, ele vai fazer a oração do Pai, e ele diz, Pai, se for possível, me passa esse momento, mas se não for, faz a tua vontade, não a minha, eu vou renunciar a minha. Ele podia. Hebreus vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecar. Se ele foi tentado, então havia a possibilidade, sim, de ele ter caído. E, portanto, desobedecido a Deus, não cumprido a vontade de Deus. Jesus tinha livre-arbítrio. Jesus, a questão é que ele justamente por ter, mas ele tinha livre-arbítrio, ele sujeitava a sua vontade à vontade de Deus, que lhe era ministrada através do Espírito Santo de Deus. E ele sujeitava a sua vontade à vontade de Deus. E ele dizia, o que eu faço, o que eu falo para vocês, e tudo que eu faço, não vem de mim. Eu só falo que eu ouço meu pai aqui me inspirar, e eu vou lá e falo para vocês. Meu pai disse para eu fazer uma cura ali, eu vou lá e faço. Eu não faço nada por mim mesmo. É o meu pai que sopra em mim
eu vou lá e faço. Assim que era para a humanidade toda viver. Mas para que isso seja de fato vida e seja amor, tem que acontecer tendo como base o livre-arbítrio. E não a obrigação. E não a falta de outra opção. E aí o livre-arbítrio nos é então entregue para poder concretizar essa possibilidade da santificação do nome de Deus e do refletir a imagem e semelhança de Deus, essa unidade perfeita e bela como a Trindade é. E aí, então, é que vem a tentação. Deus tinha dito, olha, vocês não podem comer lá da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Está aqui no versículo 17 do capítulo 2. No dia que vocês comerem dela, vocês morrem. Ou seja, no dia que vocês assumirem o controle da vida de vocês, para vocês discernirem o que é bem e mal, vocês morrem. Por quê? Porque aí eu paro de discernir vocês, de dar o discernimento para vocês. E vocês mesmos agora vão cada um discernir por si próprios o que é bem e mal. E quando o homem discernir por si o que é bem e mal, e a mulher discernir o que é bem e mal, várias vezes o conceito deles vai chocar. O homem vai chamar de bem o que a mulher chamou de mal. A mulher vai chamar de bem o que o homem chamou de mal. Eles vão divergir. Em divergindo, eles vão degladiar-se, eles vão brigar, eles vão lutar. Eles vão existir em luta, em guerra, em contradições. E o mesmo vai acontecer com seus filhos, com seus netos, com seus bisnetos, com as gerações. E aí eles se amontoam em lugares diferentes, vão fazer guerra de cidade contra cidade, de países contra países, de reinos contra reinos, e no final é a família brigando contra a família. Isso é que Deus chamou de morte. Um vai esperar o outro na esquina para meter uma bala na cabeça do outro, porque ele discerniu que aquilo era bem. Um vai avançar contra o patrimônio do outro, porque ele discerniu que aquilo era bem. Nada disso aconteceria se continuassem inspirados por Deus. E essas são as boas novas do Evangelho, é que nós não precisamos continuar vivendo isso. Porque o sacrifício de Jesus viabiliza justamente esse retorno àquele estado original, em que o Espírito Santo de Deus inspirava um e outro, e portanto as ações de um e outro eram harmônicas. E Jesus está dizendo, isso é possível. Quando Jesus chega e começa então seu ministério, ele diz, é chegado o reino de Deus, ele está dizendo justamente que é chegado, que está a oportunidade, que está ao alcance de vocês, alcançarem aquele padrão de vida, aquele sistema de vida perdido lá no Éden, quando os seres humanos assumiram o controle da própria existência. E que a gente já pode começar a experimentar esse céu aqui, esse reino de Deus aqui, e que quando essa vida acabar aqui, ela vai ser absoluta no céu. Esse padrão vai voltar a ser, e vai ser absoluto, porque lá não vai ter mais a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só aqui que é esse teste que a gente passa, essa prova que a gente passa, só acontece aqui. E agora, como eu tenho dito, no sentido inverso, agora a gente já nasce dominado pelo próprio ego e a gente tem que renunciar a isso e sujeitar nossa vida a Deus, no caminho oposto ao que nosso pai e mãe, Adão e Eva fizeram. Eles eram sujeitos a Deus e renunciaram e assumiram o controle da própria vida. Nós já nascemos dominados pelo nosso próprio ego e a gente é convidado e instado a rejeitar esse domínio do próprio ego, a negar a si mesmo, para usar as palavras do próprio Jesus, e segui-lo. A negar a si mesmo e seguir as suas inspirações, os seus ensinamentos, a agir de acordo com o Espírito Santo que Ele nos outorgou, nos enviou e que já habita em nós. Em cada particularidade, em cada momento da vida da gente, onde o que a gente discerniu que é bem e mal é diferente, contrasta com o que o Espírito Santo diz para a gente que é bem e mal, a gente rejeita o discernimento da própria vontade e a gente abraça a inspiração de Deus do que é bom e mal ou mal naquele contexto, e a gente recebe a capacitação dele e a gente diz não para o nosso próprio ego e a gente age de acordo com a vontade de Deus. E aí, em vários momentos da nossa vida, nós estamos nos defrontando, estamos de frente a árvores do conhecimento do bem e do mal, onde nós temos a oportunidade de novo, de negar a si mesmo de novo
e de sujeitar a vontade de Deus. Inverso ao que Adão fez. Aí, de novo, numa próxima oportunidade, de novo, o meu discernimento de bem e mal diz isso. Mas o discernimento de Deus diz isso. Aí eu digo aquilo. Então é aquilo que eu vou fazer. Com a graça dele, com a capacitação dele. Aí eu vou numa outra área, na mesma área, agora no nível mais profundo, de novo, tá lá. O meu discernimento é esse, a minha vontade é essa. A vontade da minha carne é essa. Mas o que Deus está dizendo para eu fazer é aquilo outro. Então eu vou fazer aquilo outro. Deus me capacita. Porque eu quero fazer a tua vontade. É só aqui. Até o último fôlego nosso. Isso é boas novas. E aí olha que interessante. Sim, Nesito? Então olha que interessante que justamente da mesma forma como lá no livro dos princípios, o ser humano foi feito em duas etapas, uma fase completa em si mesmo, e aí a outra fase, então, onde essa completude acontece na relação, e aqui sim, podendo inspirar a vontade de Deus, mas o ser humano rejeitou isso. Também no nível macro, isso está acontecendo. Nós hoje estamos vivendo essa versão que não é boa no nível macro também. Com a diferença que o Adam, ele vivia a carreira solo, mas ele era completo em si mesmo. Ele de fato era completo. Só não era bom ele viver completo como vivia. A gente vive como se completo fosse. Mas a gente vive também nossa carreira solo. A gente tende a viver essa individualidade. A gente vive essa dificuldade, para não dizer impossibilidade, de olhar para o outro como extensão de nós mesmos. Independente de quem é o outro. No máximo, em alguma medida, a gente consegue olhar assim para o marido, para a esposa, para os filhos, para a própria panelinha, para o meu pai, para a minha mãe. Talvez ali os mais avançados para a galera da minha igreja, da minha comunidade espiritual. Os mais avançadinhos de nós talvez cheguemos a isso. Agora, olhar um cara que eu não conheço, uma mulher que eu nem conheço, nunca vi na vida, e olhar com a consciência de que aquela pessoa é uma extensão minha, é igualmente filho de Deus como eu, meu irmão de verdade, não apenas de palavra. E que a necessidade dela deve ser vista como uma necessidade minha e como uma corresponsabilidade minha. A gente não tem isso. Então, a gente está vivendo essa fase aqui que seria essa aqui do não é bom. A humanidade está vivendo isso, só com esse diferencial, que a gente nem é completo. A nossa completude está no outro, que lá, quando aconteceu, não existia o outro, que ele era completo em si. Agora não, a gente está vivendo a versão que não é bom, só que com muito piorada. Porque a gente sequer tem as habilidades. E a gente já está sem o pedaço da gente. Uma parte já foi tirada. Que é para ser complementado no próximo. E aqui era a conjugalidade, mas isso aqui se aplica a todas as áreas da vida. É a relação de um modo geral, a relação humana aqui. Ali a gente teve a conjugalidade aqui, porque eram os dois primeiros, foi o primeiro casal, mas essa relação de consciência de corpo aqui, de extensão, ela acontece na humanidade como um todo, guardadas as devidas proporções. Então, o que Deus está trazendo, restabelecendo, tudo o que aconteceu é para quê? Por isso que a gente saiu daqui para ir lá e acabou a gente se estendendo um pouco. É para que todos sejam um, versículo 21. Tudo isso que foi feito, está sendo feito, é para que todos sejam um, é para que todos possam olhar uns para os outros e dizer: isso é carne da minha carne, osso dos meus ossos, é uma extensão de mim, sou eu nele, sou eu nela, eu não posso ignorar a existência dele e dela como se não fizesse parte da minha própria existência, como se eu não tivesse nada a ver com isso. Para que todos sejam um, que tenham essa consciência e vivam como tal. Como tu estás em mim, eu em ti. Olha o referencial aqui do façamos o homem à nossa imagem conforme semelhança. Olha eles continuando como referencial aqui. Como tu estás em mim, eu em ti, que eles também sejam um.
que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha essa trindade aqui, agora com a humanidade. Igual teve lá homem, mulher e o Espírito Santo de Deus, ou Deus através do Espírito, e essa nova trindade que refletiria a imagem de Deus surgiu. Olha aqui a nova trindade de novo. É nós e eles. Deus Pai, Deus Filho e eles, e o Espírito Santo aqui fluindo em todos eles. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É por isso que Jesus tinha dito aqui, no capítulo 13, quando ele dá o mandamento do amor, que tem absolutamente tudo a ver com a unidade, no versículo 34 ele diz: eu dou um novo mandamento para vocês, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. E dessa maneira tenhais amor uns para com os outros. Versículo 35, através desse testemunho, qual é o testemunho? Esse, do amor de vocês uns pelos outros, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus disse para o pessoal ia receber o poder do Espírito Santo, é para quê? Para ser testemunha. A gente só pode, a partir desse poder de Deus, que volta a soprar para inspirar e para capacitar em nós. Sem isso a gente não é capaz. Nem relativamente aqui, nem minimamente. Então, justamente ele diz, vocês vão dar esse testemunho. E esse testemunho, Atos 1,8 diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minha testemunha. Que Espírito Santo é esse? É o Espírito Santo que Gálatas vai apresentar no capítulo 5 como sendo o fruto do amor, como sendo aquele que frutifica como amor, que produz o fruto do amor. Então, é por isso que nós temos esse Espírito, na verdade, habitando em nós, que Jesus disse aqui em capítulos anteriores, como a gente viu, e ele disse que ele nos ensinaria todas as coisas. Esse ensinar todas as coisas é nos trazer de volta essa inspiração para a vida, que está para muito além da letra, está para muito além do cognitivo, é inspiração para viver. Então, para que todos sejam um. Versículo 22, eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Nós somos referencial, como nós o somos. Para que eles sejam um. Para que eles sejam um. Eu neles e tu em mim. A fim de que, ou seja, para que sejam aperfeiçoados na unidade, nessa consciência que acontece para além do intelecto, que está nas entranhas deles, de que são um. De que são osso dos ossos um dos outros, são osso um do outro e carne um do outro. Para que, de novo? Para que o mundo conheça que tu me enviaste. Porque quando nós vivemos assim, Jesus tinha dito então no capítulo 13, nós damos testemunhos. E quando nós damos testemunhos, nós santificamos o nome de Deus. Porque nós refletimos essa imagem e semelhança de Deus. E as pessoas, quando confrontam a nossa maneira de viver, parecida com a da Trindade, em unidade, e confrontam com a vida que elas estão levando, na luta de todos contra todos, que não é capaz de fazer o bem nem para o filho, para o próprio marido, para a própria mãe, para o próprio pai, para o próprio esposo, para uma pessoa que lhe faz bem e ela vê que ela não consegue fazer bem nem para essa pessoa. E aí a gente, puxa vida, eu queria ter esse tipo de vida, isso testemunha, e a pessoa diz, eu quero, beleza, então vamos ampliar isso, passa para o lado de cá. Vamos integrar também esse corpo. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Versículo 24. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo. Olha a unidade aqui. Onde eu estou e contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te tem conhecido. Eu, porém, te conheci. Assim como estes entenderam que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. União,
unidade. Para que unidade? Para que unidade? Para que? Para que sejam um, para que sejamos uns com os outros e com Deus através do Espírito Santo de Deus, do Espírito da verdade que Jesus prometeu que habitaria a gente, que nos habitaria. Por isso, toda vez que a nossa vida, o nosso pensamento, as nossas ações, as nossas motivações, sempre que ela fugir desse propósito, desse paraquê da unidade, da consciência de corpo, sempre que isso acontecer, e na medida em que acontecer, nós estaremos violando a essência do Evangelho. Estaremos negando e fazendo, pelo menos naquele momento, naquela área, naquela parte que não aconteceu, em que esse propósito não se cumpriu, nós estaremos fazendo, negando o sacrifício de Jesus para nós, para a nossa vida. Porque não foi para nenhuma outra coisa, senão para isso. É como a gente falou na semana passada, por mais que possa, mas não é também para que a gente possa ser rico, para que a gente possa ser próspero, para que tenha, não. O para que é apenas esse, para a unidade. Unidade, o para que é a unidade. O resto, alguém constrói mais, constrói menos, está dentro do que cada um projetou para a vida. Não, Deus interveio aqui, abençoou mais um ou outro, deu mais longevidade, Deus se meteu e deu mais dinheiro, deu uma aprovação, ele deu agiu para que a empresa da pessoa fosse boa, fosse bem, ela ganhasse muito dinheiro, ficasse rica, ficasse milionária. Pode saber, se Deus se meteu, é porque ele tem um propósito maior do que o simples conforto da pessoa. Ele está esperando que essa pessoa vá, como a parábola dos talentos, ela vai aplicar esses recursos, seja materiais, seja da longevidade maior, de uma saúde maior do que outras pessoas tiveram, ou até curando de uma doença em que já ia levar aquela pessoa e de repente Deus tirou a doença e a vida dela estendeu, pode ter certeza que vai ser aplicada aquela parábola dos talentos, em que se ele deu todo o talento que ele deu, e aqui incluído longevidade, como falei, saúde, dinheiro, não interessa, tudo que ele deu deve ser aplicado de acordo com o padrão de valores desse Senhor que nos colocou esses recursos à nossa disposição. Por isso que quando aquele Senhor lá na parábola dos talentos, ele diz que deu um talento para um, deu 5 para o outro e deu 10 para o outro. E quando ele volta para poder eles prestarem contas, então ele chega no 1 e diz, está aqui. Não, chega no que deu, para que ele entregou 10 e ele diz assim, olha, está aqui, só me deu 10 e está aqui outros 10. Posso estar errando nos números, mas é a ideia. Tá? Está aqui, só me deu 10 talentos, eu apliquei, eu fiz render mais isso e está aqui outros 10. Então está aqui os 10 que só me deu, está aqui o que rendeu a partir do que só me deu. Voltou para ele. O que deu ainda mais o lucro. Voltou para o dono dos talentos. Aí eu que dei 5, dizendo que aqui os 5 que o Senhor me deu, eu apliquei, eu fiz um bom uso desses talentos, e está aqui, o que o Senhor me deu, e está aqui mais 5 que eu consegui a partir do que o Senhor me deu. Nossa, bora lá, servos bons e fiéis, vocês dois, vocês foram fiéis no pouco, vocês vão entrar também no muito, vem cá, entra pro gozo do teu Senhor. E aí então aquele, a aplicação que Jesus vai fazer, né? E aí tá aquele que só tinha um, ele diz, e você aí, o um que eu te dei, ele diz, olha, então, eu sabia que o senhor é rigoroso, você não perde dinheiro, né? E eu falei, puxa vida, eu vou guardar isso aqui, eu enterrei, estava bem guardadinho, agora que o senhor chegou, tá aqui o que é seu e eu estou te devolvendo. Eu não gastei um centavo. E ele diz, servo mau e infiel, você sabendo que eu sou desse, que eu colho de onde eu não plantei, e etc. Essa ideia de alguém que é zeloso e de que não desperdiça, que não perde dinheiro, que não perde recurso. E ele diz, então você devia ter pelo menos aplicado para poder não ser comido pelo juro e pela inflação. Você devia ter pelo menos, pela inflação, você devia pelo menos ter aplicado para que os juros pudessem ter acompanhado a inflação para não perder nada. Você foi um servo mau, um servo infiel, que não aplicou esse recurso de acordo com a mentalidade, com o padrão do seu senhor, que era esse de que não perde nada, e que tem que estar sempre procurando aplicar e ganhar mais. Então, como você não fez isso, você foi infiel.
E aí, então, Jesus justamente faz essa aplicação para a gente, dando essa da eternidade. E ele diz, inclusive, e ele fala, olha, para quem, você que foi fiel aqui no 5, tá bom, pega aqui, toma mais 5. Você que foi fiel, pega o desse que foi infiel, tira dele, põe, na verdade, naquele que tinha sido fiel lá nos 10, e diz, porque é assim, aquele que é infiel no pouco, até o pouco que ele não tem vai ser tirado e vai ser dado para aquele que é fiel. E aí, quando a gente pensa que o nosso Senhor está comprometido apenas em uma coisa, nesse para quê? Para que todos sejam um, para que todos sejam um, para que todos sejam um, para que todos sejam salvos. Se Ele te dá mais longevidade, se Ele te dá mais saúde, se Ele te dá mais dinheiro, você pode saber. Ele está esperando a aplicação no único propósito de Deus para a humanidade hoje, que é esse para que todos sejam um. Ou seja, para que todos sejam salvos do egoísmo, todos sejam salvos do domínio do mal e passem a ser governados pelo Espírito Santo de Deus. E Ele espera que todos os nossos recursos, financeiros ou não, Ele coloca à nossa disposição a inteligência, o tempo e etc., que sejam aplicados nesse para quê, nesse objetivo maior e único, que é a unidade da humanidade. Porque todos que entrarem nessa de unidade, integrando o corpo de Cristo, a sua igreja, serão salvos, estarão salvos. Quem não integrar, não estará salvo. Quem não começar a viver essa unidade de corpo aqui na Terra, como igreja de Jesus, não vai participar com ele na eternidade. E ele está muito empenhado nisso, para se ocupar em garantir para a gente recursos outros, talentos outros, exclusivamente para a nossa própria satisfação. Aliás, o próprio Jesus disse, ele disse assim para os discípulos, ele diz, vocês oram e até agora vocês não receberam nada. Por quê? Porque até agora vocês oraram para o vosso próprio deleite. Jesus diz, quando vocês orarem para vocês mesmos, para o deleite próprio de vocês, enquanto vocês continuarem orando assim, vocês não vão ser ouvidos. Vocês só vão ser ouvidos quando vocês orarem em nome de Jesus e, portanto, em nome do amor. Quando vocês passarem a orar com essa consciência de corpo, aí o que vocês pedirem vai começar a ser atendido. Deixa eu ver se eu acho esse versículo aqui e a gente termina. Tá num desses aí que a gente leu aí, justamente aqui, do capítulo 14 para cá. Uma dessas passagens onde ele vai falar sobre orar e que tudo que pedir no nome dele vai ser atendido. Foram uns 3 momentos que a gente leu e que estava assim, né? E ele diz, até o momento vocês têm pedido e não têm recebido, porque vocês oram para o vosso próprio deleite, para o vosso próprio conforto, para o vosso próprio prazer. E ele disse, eu não vou atender esse tipo de oração. Vou mais um aqui. Não achei aqui, mas tá bem por aí. Se vocês colocarem lá no Google, lá, ou na Bíblia, colocarem pedir para o vosso próprio deleite, lá no Google vai aparecer qual é esse versículo lá. Então, eu acho que a gente termina essa parte aqui, essa sequência, né, do que a gente vinha lendo. E como eu falei, gente, quando alguém está para morrer, ela toma a impressão que eu tenho é que a pessoa minimamente ajustada, minimamente dentro das faculdades ali mentais que se espera e existenciais, que ela vai ter uma noção, caramba, o médico disse que eu vou morrer daqui a uma semana. Cara, essa semana dessa pessoa vai ser uma semana de... A maioria das coisas que ela fazia, ela não vai fazer. A maioria das coisas que ela falava, eu acho que ela não vai falar. E eu acho que ela vai buscar focar e dizer, caramba, tem as pessoas que eu amo aqui, meus filhos, minhas filhas. Eu preciso passar algumas coisas para elas que eu não passei, outras que eu passei, mas não tenho certeza se eles assimilaram.
você vai tentar passar ali naqueles últimos momentos tudo que se acha de mais sagrado, de mais importante, que eles não podem deixar de levar em conta. Por isso, para mim, esses últimos capítulos ali do livro de João, os últimos esses que a gente leu ali, a partir do 14 ali até o 17, olha, basicamente 3 capítulos, 14, 15, 16, 4, 5 capítulos. E, cara, como Jesus vai... Eu falei, deve ser justamente as coisas mais importantes que Jesus teria, é o que ele deve ter dito nesse momento. E, de fato, como é enriquecedor. E ele fecha nesse para quê, que harmoniza com todo o resto, que é essa da presença de Deus, da permanência, etc. E isso muda tudo e tem que mudar tudo a nossa visão do Evangelho, de prioridade, do que de fato é o Evangelho, e como a gente precisa de capacitação de Deus, desse Espírito da verdade que Ele prometeu, para que essa palavra dele possa realmente produzir os frutos esperados em nós, porque não existe virtude em nós para que isso seja realizado. Nós precisamos da capacitação realmente de Deus, precisamos da capacitação do Espírito Santo de Deus, da inspiração e da capacitação todo o tempo. Porque além da inspiração e capacitação, porque nós temos esse ser dentro de nós, que Paulo diz que luta contra a gente, que é a nossa carne. Então, além da inspiração, nós vamos ter que ter um ser, um poder para nos fortalecer, para lutar contra a outra inspiração que a gente continua tendo, que é a inspiração da carne. E não é fácil. E tem vezes que é menos fácil ainda. Mas nós precisamos nos manter no caminho, esse caminho de obediência, esse caminho de amor, esse caminho de unidade. A parábola lá da semente, do semeador, Jesus fala de uma semente que caiu na beirada do caminho e o passarinho levou, e ele diz que essa é aquela palavra, equivale a uma palavra de Deus que é lançada e que é enviada, mas a pessoa sequer entendeu. Então, assim, não surtiu nenhum efeito para aquela pessoa. Então, já tem uma leva grande de gente que ouve a palavra de Deus e fica nesse primeiro nível, mas grande mesmo. Aí tem uma outra leva que ela cai ali num terreno que até tem um pouco de terra e tal, e aí eu troco essas duas, mas tem um então que cai, que tem até um pouco de terra, e aquilo começa a germinar e começa a criar raiz, mas tem muitas pedras por ali e acaba então que essa raiz não avança muito, ficam raízes superficiais, e logo que vem então as adversidades, as lutas e tal, acaba que não tinha vida suficiente ali, aquilo morre e também o fruto acaba não produzindo. O fruto esperado acaba não produzindo. E o fruto é sempre isso, é o amor. O fruto está sempre nessa relação, né, com o próximo. E ele fala de uma outra também que caiu num lugar que até a terra era melhor e chegou a ter mais raízes ali, mas ela tinha muitas espinheiros ali também plantados ali perto, e esses espinhos acabaram sufocando também aquela planta e ela não conseguiu desenvolver e não conseguiu frutificar. Também aí falando sobre as adversidades da vida, sobre os prazeres da vida, sobre a luta da gente com as coisas que a gente quer, a vontade de ser rico, o desejo de prosperar e etc. E que essas coisas acabam minando a palavra e ela acaba também não frutificando. E aí ele fala de uma outra que, no próprio contexto de toda a explanação de Jesus, quando ele fala lá da porta estreita e o caminho estreito, dá uma ideia de que realmente são bem poucos, vai acontecer isso com bem poucos, que é aquele em que cai numa terra e que realmente vai vingar, que vai produzir, que vai criar raiz, que vai crescer, que a raiz vai continuar crescendo, ela vai continuar crescendo, vai frutificar, a raiz vai continuar crescendo. E essas são bem poucos e esses são os que realmente frutificam. Olha só que nós temos aqui 4, 5 capítulos desde fevereiro, no máximo março, acho que deve ter sido março. A gente está aqui meditando em 4, 5 capítulos, coisas muito ricas que Deus nos tem dado aqui. E a questão é o que nós vamos fazer a respeito disso. O que nós vamos fazer a respeito dessa palavra de Deus, o que é que isso implica, o que é que significa no nosso dia a dia, na nossa vida. E
diante das adversidades, diante dos conflitos, diante das tentações, diante das ambições, o que é que essa palavra vai produzir? Eu vou rejeitá-la para abraçar as minhas ambições, eu vou rejeitá-la para poder parar de sofrer as perseguições que ela acaba me gerando, para eu ter de volta os amigos que eu perdi ou para não perder amigos. O que eu vou fazer a respeito dessa palavra, né? Se eu quiser que ela produza o resultado que ela veio para produzir, frutifique, eu preciso voltar nela, eu preciso aguá-la, eu preciso regá-la, eu preciso adubá-la, eu preciso estar pedindo a Deus a graça, eu tenho que voltar a ler esse texto, eu tenho que voltar e pedir inspiração para Deus e força para Deus todo o tempo, e eu tenho que ir buscando colocar isso em prática, que é o alimento, segundo Paulo, é um alimento sólido. É quando a gente já parte para começar a colocar em prática, é onde tem esse outro alimento que Paulo disse, e o próprio Jesus também falou desse alimento. Eu tenho um alimento que vocês não conhecem, que é fazer a vontade do meu Pai. É a gente então partir para a prática daquilo que a gente tem ouvido no nosso dia a dia, a cada dia buscando conscientemente praticar isso. E isso tem um potencial de moldar muito mais o nosso olhar e o nosso coração, e um potencial de alicerçar isso mesmo muito mais, de criar essas raízes. Eu acredito que seja justamente já a prática, é na medida em que a gente começa a colocar em prática e não no tanto de conteúdo que a gente tenha, né? Se vocês quiserem aí complementar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade e a gente vai tomar a Santa Ceia em seguida. Sim, Nezita. Estou ouvindo, Nezita. Estamos ouvindo, eu acho. Eu estou. Ou não, né? Se a Nezita estiver falando, na verdade ele não está ouvindo. Nezita, só ouviu o Emer. Peraí. Agora ouvimos o peraí. Eu ouvi. Então, é porque o Zoom fez a mudança. Aquela hora que você estava falando, eu fui ampliar minha tela e eu cliquei em alguma coisa e aí apareceu um círculo e disse que eu podia falar. Eu falei, não estou querendo. Aí eu tentei tirar para não atrapalhar. Aí por isso que aconteceu. E agora eu também teve não sei se teve mais mudança, mas pelo menos essa mudança eu percebi hoje, no Zoom, né? E aí, só voltando, uma coisa que me incomodou a vida toda e que agora está me incomodando mais ainda, é porque nós evangélicos, nós cristãos, o que muitas vezes a gente aprende na igreja que você precisa de dar testemunho da sua vida, dar testemunho de palavras, né? Mas eu acho que muito mais com a vida, porque muitas vezes a gente fala uma coisa e na hora da prática não é do mesmo jeito que a gente falou. E aí, mas ao mesmo tempo que você é ensinado a dar testemunha, você é ensinado que você não pode estar em determinados lugares, que você não pode frequentar determinados lugares. O que é falado desses lugares, muitas vezes, dá a impressão, se você for, que você é fraco. A gente não tem Deus, se a gente tem Deus, a gente tem que ser forte. A gente tem que estar numa postura de superioridade não orgulhosa. Mas superioridade porque você está com aquele com o dono de tudo, que te criou tudo. Aí o que passa é que você não pode ir para determinados lugares como se você chegasse num lugar, por exemplo, se chega um homossexual perto de você. Mas na mesma hora você vai ser contaminado. Na mesma hora você vai fazer o que ele faz. Então, se a gente tem essa postura, essa pessoa não vai ver que a gente é diferente. E muitas vezes o jeito que a gente fala faz, ao invés de aproximar as pessoas, faz afugentar as pessoas. Sim. Isso tem que ser tratado muito, porque quando eu fui para a igreja, com pouco tempo eu fui para a faculdade, né? E
fiz o concurso, passei e tudo, e era aquela coisa assim, as pessoas lá e a gente cá, né? E de certa forma, um certo julgamento, né? Quando as pessoas que elas faziam. Sim. E aí você vai, o campo de evangelismo, o campo de você falar de Deus, dar testemunho da sua vida, muitas vezes você não fala nada, vai diminuindo, porque ao invés de você dar um testemunho positivo com a sua vida, você está dando um testemunho negativo, que ninguém vai querer ser aquela pessoa. Ali, isolada, lá no cantinho, que não conversa com ninguém, que não concorda com nada. Eu vou querer. Mas ninguém vai querer. E aí, o que aconteceu comigo? Quando eu fui para a faculdade, eu estava recém-chegado na igreja, então aquela sede de testemunhar, aquela sede de falar de Deus, de mostrar o que eu tinha encontrado, mas aí você não pode, porque você não pode se aproximar das pessoas. Você não pode se aproximar das pessoas. E aí, cada vez que foi passando, eu fui perdi todos os meus contatos, né? Exato. Alguns amigos, alguns conhecidos que podiam se tornar colega, depois podia tornar amigo, e aquela coisa para estar próximo, para receber a influência, né? No caso, influência positiva, de uma pessoa que aceitou Jesus e que recebeu Deus e que está querendo que as pessoas próximas conheçam esse Deus. E aí eu perdi todas as pessoas da faculdade, eu perdi do meu trabalho. Aí quando eu casei, piorou mais. Aí que eu perdi mesmo. Eu não tenho, me pergunte, que amigo que eu tenho, eu não tenho. Então, falar assim, olha, você vai fazer alguma coisa, assim, falar assim, não, olha, chama seus amigos, seus colegas, seus conhecidos, eu não tenho. Por quê? Justamente por causa dessa situação. Então, hoje, eu tenho muita tristeza para falar com isso. Eu estou desapaixonando, né? Sim. Porque acabou. Aqui. Não tem aí como você fosse pessoa fraca. Você chega no lugar, você vai no lugar. Se você chegar perto da pessoa, se a pessoa estiver bebendo, como que você vai entender também? Se a pessoa estiver fumando droga, você tem que ir onde os pecadores se vão, você tem que estar junto com eles para você. É o que Jesus fazia. Mas se hoje a gente for fazer o que Jesus fazia, vai ser crucificado do mesmo jeito que Jesus foi crucificado, né? E tudo. E aí a situação é complicada. Aí quando chega alguém falando assim, você precisa de falar do amor de Deus para as pessoas, você precisa, porque se você vai ser responsável depois se a pessoa for para o inferno, e isso, e aquilo, mas para quem que você vai falar? As pessoas que você conhece, todas já conhecem. E se alguém passa e vê você em algum lugar, conversando com alguém que ao ver que a pessoa é suspeito, você já está no ferro também, com aquela pessoa. Porque o que tem acontecido é que você não é influenciador, você é influenciado. Então você tem que estar no seu cantinho, porque se você conversar com aquele drogado ali, você vai se drogar também. Né? Se você conversar com o fulano de tal, você vai fazer o que ele faz. E o que acontece é isso. Ninguém fala, não, ele vai fazer o que você faz, ele vai ver que você é uma pessoa diferente, e ele vai pensar, e aí a gente tem muita tendência de subestimar as pessoas, né? A capacidade das pessoas e tudo. Aí você pensa que você, por muito falar, você tem que estar falando, a mesma coisa, essas coisas assim. Desculpa, eu acabei, foi muito tempo, né? E acabou saindo da barra. Importantíssimo, né? Porque quando você chega no final da vida, tem amigos. Cadê as pessoas que você tem que você compartilhar? Agora, para você ter. Entendeu? Então, não tem contato. Né? E a gente precisa de pensar muito nisso. Que evangelho é
fala. Que evangelho é esse que, ao invés da gente, quando a gente aceita esse evangelho, ao invés da gente ficar forte, a gente fica fraco. Qualquer pessoa nos influencia. Em qualquer lugar, se a gente for em qualquer lugar, você vai fazer o que as pessoas daquele lugar estão fazendo e não o contrário. Então, que na verdade não houve mudança na gente, foi que a gente foi tirado do lugar da tentação, né? Do jardim onde tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Mas a estrutura nossa continua a mesma, né? Pois é. Porque se pôr a árvore lá, a gente não vai pensar duas vezes. Então, assim, porque fala-se uma coisa, mas na prática, a teoria é uma coisa, mas na prática não é a mesma coisa. Não sei se eu que estou vendo diferente, mas eu acho que não é a mesma coisa. E a prática é diferente. Mas não podia, tipo, tinha que ser alguma coisa bem coerente, né? Eu acho. Talvez eu que esteja sendo incoerente também, que muitas vezes, né? A questão lá daquela música lá, né? Que eu estava falando no início da nossa reunião, né? Que me tocou demais, assim, aquela letra, aquela música, justamente por causa disso. Aí você vai chegando num ponto assim, você fala assim, acabou, assim, tá? Acabando tudo, né? Assim, e você fala assim, você poderia ter feito mais coisas, você não fez. Por quê? Porque se você fosse, você teria influenciado. Você é fraco. Exato. Então, desculpa aí. Não, só agradeço. E tem tudo a ver mesmo, né? Quando o texto que a gente leu lá, no capítulo 13, né, que a gente voltou hoje, quando Jesus diz que pela maneira de vocês amarem uns aos outros, é que eles vão conhecer, né, vão me conhecer, vão saber que vocês são meus discípulos. E é o que você falou, mas onde é que eu vou testemunhar isso? No dia, junto com a pessoa, né? Junto com a pessoa. Onde eu vou testemunhar? A pessoa vai ver que está sendo amado. Exato. Mas, infelizmente, a tendência nossa ao longo dos anos foi essa. Foi realmente o quê? A pessoa converteu, então vem pra cá, sai, abandona aquelas amizades de pecado, as amizades erradas, né? As pessoas que te induzem para o caminho errado, mas não é você que agora você pode ser luz para ele. É como Jesus falou, ninguém, e esse é um grande, lê-se e se lê tanto aquele texto de Jesus, mas você não vê essa aplicação, vê a aplicação contrária. Ninguém acende, ele fala o seguinte, deixem praticar as vossas ações diante das pessoas, as suas boas ações. As boas ações são esses frutos, é a minha maneira de viver a vida. Diante das pessoas, para que elas possam ver, então, essas boas ações, desejar viver da mesma forma. Isso é testemunho, como está dito no capítulo 13. E ele diz, porque você não acende uma luz, uma candeia, uma lamparina, né? Você não acende ela e coloca debaixo da mesa, debaixo da cama. Você coloca ela no centro da casa, no meio, num lugar onde possa iluminar todas as pessoas que estão ali. E quem é que precisa ser iluminado, senão as pessoas que estão em trevas? Né? Não tem sentido todo mundo que já é luz, que tem luz, vai tudo por só e exclusivamente só para o mesmo ambiente onde as luzes de uns vão ficar ofuscando as luzes dos outros. A gente vai ficar na briga de quem tem mais luz do que o outro. Ao invés de cada um realmente lá seguir sua vida e ir para ambientes onde realmente existe trevas, onde as pessoas estão vivendo em trevas, e deixar a luz brilhar, e as pessoas dizem, cara, que legal, gostei dessa claridade que você trouxe para cá, que maneira diferente de viver, eu quero isso. Né? E claridade na prática, né? Não palavra. Exatamente. Porque hoje é palavra. Fala, mas a ação mesmo não tem. Exatamente. Eu uma vez até num grupo de pastores, grupo de WhatsApp, a gente falando sobre bebida alcoólica e tal, e eu discordando com eles lá, né, sobre a maneira de interpretar, eu falei, cara, essa mentalidade de vocês, de que não pode beber, embora o próprio Jesus está lá dito que ele bebeu a ponto dos outros chamarem de beberrão, mas vocês insistirem em dizer que não pode beber,
vocês só estão fazendo, na verdade, é que os membros da igreja de vocês estão bebendo e vocês não estão sabendo. Eles estão indo para os lugares, estão indo para os baladas, estão bebendo. Só que eles não sabem beber, porque vocês, ao invés de ensinar a beber, vocês disseram que não pode. Aí ele vai lá e não vê problema nenhum e bebe. Só que ele vai beber errado mesmo. Ele vai exagerar, vai se embriagar e vai pecar porque embriagou. Porque ao invés de ensinar a não embriagar, vocês mentiram e disseram que a Bíblia não diz, que é proibido beber. E aí, ao invés deles serem luz, lá no lugar onde eles estarem bebendo, e eles poderem ser referencial de como se bebe sem pecar, sem embriagar, e aí perder o controle e fazer besteira, ao invés de eles serem referencial de como beber, eles estão bebendo igualzinho os outros. E aí os amigos dele não têm referencial de como beber. E ninguém se dá isso, todo mundo é bebendo. Nesse grupo de pastores, tem gente que falou também, não, mas assim, é porque tem gente que o pessoal não sabe e tal, então a gente bebe um champanhezinho, um vinhozinho ali, mas em casa, só eu com a minha esposa, eu falo, cara, isso é hipocrisia, para com isso. Desculpa, não tem como. E aí, a cerveja, os caras não podem beber lá não, você pode beber um vinho. Qual a diferença? Tem uma conta da cerveja até menor do que a do vinho, para com isso. Você beber muito mais cerveja do que para dar a mesma vibe que o vinho vai dar. Então eu bebo, agora não tem a menor graça, e com a graça de Deus vai continuar sendo assim. Mas não tem ninguém com quem eu bebo, e viajei agora, bebi com os meus colegas lá no torneio. Quero ver alguém para dizer assim, o Eder deu vexame que bebeu, fez coisa errada, deixou de amar, tratou mal alguém. Não vai ter. Pelo contrário, eles vão olhar e dizer, poxa, eu quero beber igual o Emer. Como tem mesmo, gente que fala. O Emer sabe a hora de parar. Entendeu? É isso que ele tem que saber. É para não chegar na embriaguez. Essa sim a Bíblia expressamente diz que é pecado, a embriaguez. Por quê? Porque na embriaguez eu perco o controle sobre mim. Se eu perder o controle, eu posso deixar de amar. Agora eu perdi o controle. Então é só porque eu me coloco num estado onde eu posso deixar de amar, porque eu perdi o controle. Por isso que a embriaguez é pecado. Entendeu? É pela falta de controle. E todos temos que ter o nosso controle para poder amar. Mas vai ensinar da maneira mais fácil você dizer não pode. É mais fácil, mas o estrago está feito também. Né? Dentro da igreja e fora da igreja. Porque tem galera bebe uma brincadeira há muito tempo. Entendeu? Só que o mundo perdeu o referencial de como beber. Porque o que era para estar sendo referencial, testemunho, como igreja, de como beber e não gerar nenhum problema, não pode, porque como também não aprendeu, estão bebendo errado. Estou sendo carregado, às vezes, pelos outros amigos do mundo, entre aspas, está sendo carregado porque dormiu na mesa. Entendeu? Então, um exemplo do que você falou, eu concordo. A gente pede um dia para a gente meditar um pouco disso, para efeito trazer para a gente mesmo, né? O que é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Cadê desses que foram confiados a nós, né? Foram confiados a mim, então como é que vai ser na prática, igual você falou, né? Porque dá para desenvolver novas amizades ainda assim, né? Dá para buscar, dá para fazer isso. É uma das minhas metas. Uma das minhas metas é dar, porque é isso aí que te ajuda, né? Que complementa. E aí você tem duas vezes antes de falar no início, alguém quer falar alguma coisa. Aí você não vai falar só por falar, né? Você vai falar, não, eu vou falar. Se alguém quer falar alguma coisa, minha vida vai entrar e vai falar muita coisa e vai atrapalhar tudo aqui. Imagina, sem chance. Sem chance. Eu vou receber o programa para algum dia a gente trazer algo sobre isso. Eu já selecionar alguns textos, né? Porque eu tenho dificuldade de cabeça, assim, de lembrar onde estão. E aí eu vou selecionar alguns e a gente passar a meditação, nosso momento da comunhão, meditando em algumas coisas relacionadas a isso. Até porque a partir desse enviar mesmo ali que Jesus falou, dos nomes confiados e tal, eu acho que a gente tem que meditar um pouco sobre isso mesmo, sobre a gente compartilhar o evangelho com os nossos amigos. Acho que a gente está caminhando para isso. E vocês que não estão aposentados ainda, você já está quase aposentando, eu não sei se está aí. A Cirlei entrou? Só está o Jair? Só a Anice acho que caiu. Eu queria falar uma coisa, pode ser? Sim, por favor, Jair. Eu queria tratar um exemplo aí. Eu vou dar uma coisa mais leve. Fazer amizade é muito bom. O Jair pega os livros falando sobre a felicidade. E o tópico é fazer amigos. E o casamento não quer dizer que você vai fazer as mesmas coisas que as outras pessoas falam. Às
vezes, muitas pessoas querem ouvir o que você quer dizer, entendeu? Seu ensinamento, sua experiência, sua vida, sua vivência. E só para dar um exemplo, que muito tempo que eu não falo com o senhor, aquele papo que eu tive com o senhor foi muito bom. Eu faz vezes. Sim, vai marcar. Para mim foi muito bom também. Não sei, para mim, porque faz um tempo que eu falei, você fala para conversar comigo, entendeu? E quando eu saí de lá, eu saí tipo leve, eu saí muito, assim, sempre feliz, assim, poxa, foi legal o papo. Então, a gente pode fazer amizade com pessoas que não estão, assim, evangélicos ou católicos, ou enfim, mas são coisas que sejam pecados, ou fazer coisas que não sejam pecados, mas no resto é sempre bom fazer amizade, até porque muitas vezes as pessoas indo para elas pretendem, poxa, dessa vez, acho que eu vou começar a seguir a Jesus, a minha Bíblia, nesse sentido. Então, tenta levar uma vida mais leve, tenta fazer amizade, tenta sorrir, o que você puder. Porque é muito bom fazer amizade, é muito bom conversar com as pessoas. Porque pode ter certeza, muita gente quer ouvir muito o que você tem a dizer, tá bom? Então fica aí a minha dica. É verdade. Obrigada. Eu estou fazendo isso. A questão que eu falei é justamente no ambiente que você está. Você não, eu não conseguia, né, no ambiente que você está e da forma, o contexto, nós, nesse grupo, nós vamos, espero que a gente tenha mais oportunidade de se conhecer melhor, mas eu não conheço o meu contexto, né? E tudo. Mas o que você falou é muito certo. A gente precisa mesmo, eu estou fazendo isso. Eu falei aí como se eu não tivesse uma amiga, mas eu tenho três amigas próximas. Mas são da igreja, já são, né? Mas essa questão é verdadeira mesmo, você precisa. E eu estou fazendo isso. Agora eu estou fazendo isso melhor. Antes eu não conseguia, porque eu estava, de certa forma, sem poder fazer isso. Por causa do meu contexto de vida. Tá? Mas muito obrigada, é isso mesmo. Eu vou procurar colocar em prática. Mais ainda. Eu imagino para você vai ser bem difícil mesmo, Inesita, mas vai conseguir sim. Eu fiz esse movimento que você está falando, mas ainda eu estava com o pé lá um pé cá, né? Então para mim ainda foi mais fácil. Hoje eu tenho muitos amigos, né, fora da igreja. Aliás, eu tenho dentro da igreja muito menos amigos hoje. Então a oportunidade realmente não me falta. Eu preciso da graça de Deus para conseguir testemunhar de verdade, né? Mas a oportunidade de testemunhar realmente o tempo todo não falta. Mas você vai conseguir estabelecer sim, com certeza. Vai criar isso. E eu acredito que a gente vai caminhar para encontros de meditação e a gente vai focar um pouco nisso, no compartilhar com o próximo. E tudo está caminhando para isso, teu questionamento caminha para isso e acho que vai ser por aí mesmo, né? Então, eu acho que vamos então encerrar aqui. E aí a gente não vai fazer o momento da ceia hoje não, tá bom? Porque a gente trouxe essa parte aí agora, essa reflexão sua já sobre o próximo e tudo. E no domingo que vem, possivelmente, a gente participa da Santa Ceia junto, tá bom? E vamos ver se a gente começa logo a encontrar aí, essas comunhões aí, nossa comunhão, tá bom? Deus abençoe. Valeu, Deus abençoe. Amém, com Deus.